O problema do mal gera dúvida até mesmo nos crentes. Afinal, por que um Deus que é infinitamente bom permite que as pessoas sofram, sobretudo aquelas que menos merecem? Parece não haver justiça. Quem é que nunca ouviu aquele ditado? Vaso ruim não quebra. De fato, se pararmos para pensar, veremos que as piores pessoas vivem mais, desfrutam de fama e riqueza, enquanto que as mais simples e pacatas são as que mais sofrem com pobreza, fome e humilhações. Parece injusto, certo? Bem, isso é na verdade um sinal claro da justiça divina. E para entender essa aparente contradição, teremos que partir para o campo da filosofia. Lá em meados do século IV, um certo teólogo recém-convertido ao cristianismo resolveu esse problema de maneira magistral. Quando pertencia à seita maniqueísta, Santo Agostinho acreditava na existência de dois princípios opostos e absolutos, o bem e o mal, e refutou esse erro argumentando que existir é um bem. Ora, se existir é um bem, é impossível que exista um princípio absolutamente mau, pois todas as coisas, pelo simples fato de existirem, são boas. Se existisse um ser que fosse absolutamente mau, ele teria que ser tão mau a ponto de desejar a própria inexistência, pois o mal é o que vai contra a natureza. Portanto, o mal não pode ter natureza, o mal não pode existir. O buraco numa folha de papel não existe. Não podemos chegar numa papelaria e pedir 1 quilo de buraco. O que existe é uma folha em que está faltando papel. Assim também é o mal. Não existem seres maus, mas seres bons que são apenas imperfeitos. Todas as mazelas que nos afligem são apenas a ausência do bem, a falta de coisas que deveriam existir. Se uma pessoa sofre um acidente e tem a perna amputada, isso é um mal, pois a perna é um bem que deveria estar presente no corpo. Se uma pessoa nasce com 3 pernas ou com uma orelha na testa, isso é um mal, porque não há ordem. As pernas cresceram desordenadamente e a orelha está onde não deveria estar. Esses são males relativos. Há ainda os males morais, ou seja, o mal enquanto ação. Não existem coisas más, mas existem ações más, como roubar, matar, mentir, etc. O mal dessas ações provém de que elas desordenam os bens. Há uma hierarquia de bens no universo e violá-la consciente e voluntariamente é pecado. Por exemplo, quem rouba coloca o bem do dinheiro acima do bem da justiça. Já um serial killer mata por prazer, colocando o bem do prazer acima da vida humana. Assim, os pecados nada mais são do que ações desordenadas. Sempre que pecamos, buscamos um bem menor em vez do maior. E é isso que torna essas ações um erro. Mas pode-se perguntar, e o diabo? Ele não seria um mal absoluto? É claro que não. Como foi explicado anteriormente, o diabo é um ser, e como tal, ele é bom. O problema do diabo é que ele faz mau uso dos bens que Deus lhe deu. Ele é apenas moralmente mau. O demônio é tão mau que ele queria não existir para não carregar em si a imagem do Deus que ele odeia. É exatamente por ser uma criatura que ele não é um mal absoluto. E quanto ao inferno? Ora, o inferno também não é mau em sua essência, pois nele está presente a justiça divina. Assim sendo, o inferno é bom, ontologicamente. Tudo que Deus criou é bom e serve a um propósito. Os males relativos que nos afligem, como a morte, a doença e a guerra, são consequências do pecado. Mas no início não era para ser assim. Deus criou o homem perfeito, imortal, com alguns dons preternaturais, que o impediriam até mesmo de sentir dor. Após o pecado original, esses dons lhe foram tirados. O corpo humano passou a sofrer a ação do tempo, a envelhecer, a adoecer e morrer. Além disso, a nossa alma, que no princípio dominava a carne, perdeu as rédeas e os instintos passaram a sobrepujar a nossa vontade. Em suma, o homem passou a ter uma tendência para o mal. O pecado original danificou a natureza humana, e sendo o pai de toda a humanidade, Adão nos transmitiu essa natureza danificada. No entanto, a pergunta do vídeo ainda não foi respondida. Ainda não entendemos por que Deus permite que os males existam, por que ele não acaba com tudo de uma vez. Ou melhor ainda, por que ele não criou um mundo onde não haveria o mal? Muitos crentes respondem que é por causa do livre-arbítrio, que Deus não pode interferir na vontade do homem, que é necessário que seja assim. Mas não é bem isso. Deus poderia sim ter nos criado com livre-arbítrio, e ao mesmo tempo sem a possibilidade de pecar, uma vez que os santos no céu ainda possuem o livre-arbítrio, mas a presença de Deus é tão poderosa neles que é impossível que desejem o pecado. Deus poderia ter nos criado assim, diretamente no céu, sem precisar nos testar. Por que ele não o fez?
Há um episódio conhecido da vida de Santo Antão em que ele estava passando a noite sozinho, em uma tumba abandonada. De repente, apareceu um grupo de demônios que começaram a feri-lo, de tal forma que ele não conseguia se levantar do chão. Ele clamou a Deus que o salvasse, e de tanto clamar, Jesus apareceu. Santo Antão perguntou: "Onde estavas? Por que não apareceste desde o início e me livraste das dores?" E Jesus respondeu: "Antão, meu filho, eu estava aqui o tempo todo. Eu estava observando como lutavas e queria ver a sua vitória. Deus quer que o céu seja um prêmio merecido. Ele nos deu a possibilidade de escolher o pecado, pois quem vence as tentações possuirá uma glória maior no céu. Ele permite o mal para nos dar um bem maior. Ele quer que você conquiste o céu com suas próprias forças. E assim, depois de toda essa jornada, você olhe para trás e diga: eu venci. Tudo isso é meu. Isso é algo muito mais grandioso do que se ele simplesmente nos tivesse criado diretamente no céu. Seria como premiar uma cadeira apenas por ela ter ficado paradinha." Agora, só falta responder aquela questão do início. Por que os melhores sofrem enquanto os perversos têm uma vida mais confortável? Bem, no Calvário há 3 cruzes, para nos mostrar que, na verdade, neste mundo todos sofrem. Sofrem os pecadores birrentos e revoltados como o mau ladrão. Sofrem os pecadores arrependidos como o bom ladrão. E sofrem os inocentes como Cristo. Este mundo é apenas um teste, que parece longo aos nossos olhos mortais, mas comparado à eternidade, passa num piscar de olhos. E o motivo de os maus terem uma vida aparentemente melhor é porque este mundo pertence a eles. Deus, sendo justo, deve premiar todo o bem que os homens fazem, e até os assassinos são capazes de boas ações, como cuidar da mãe na velhice. Porém Deus, conhecendo os corações de todos, sabe quais de nós não serão salvos e lhes dá a recompensa aqui mesmo nesta vida, porque na outra não haverá recompensa, só choro e ranger de dentes. Enquanto isso, os bons são bombardeados com toda sorte de flagelos, para não terem de pagar nada após a morte. Mas não se desespere, isso não quer dizer necessariamente que viver bem é estar condenado. Mas tenha cuidado. Se você peca demais e não recebe nenhuma aprovação, diga a Deus que está pronto para a batalha. E peça forças para vencer o mal. É isso, irmãos. Espero que este vídeo tenha sanado as suas dúvidas. Me digam nos comentários se gostaram e se querem mais vídeos. Se tudo der certo, nos vemos no próximo. Salve Maria!